Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Pontos de Mão para a Costura Histórica. E no episódio de hoje nós vamos aprender a costura misteriosa do século XVIII. Ela não tem nome, ela aparece num período muito específico e ela tem um acabamento maravilhoso. Ela costura 4 camadas de tecido ao mesmo tempo. Ela fica assim pelo lado de fora, a gente não vê sinal nenhum da costura, e por dentro, olha que coisa maravilhosa. Eu vou até aproximar da câmera para vocês verem que bonitinha que ela fica. Para esse tutorial, eu vou trabalhar com vocês com 4 cores diferentes de tecido, para que vocês consigam visualizar as 4 camadas sendo costuradas dessa técnica. Nós vamos começar marcando as margens de costura do nosso tecido. E, como via de regra, as margens de costura do século XVIII são bem maiores do que a gente usa hoje em dia. Nós usamos em média 1 centímetro, 1,5 centímetros, e nós temos alguns vestidos do século XVIII que chegam a deixar 3,5 centímetros de margem de costura. A gente vai falar com mais atenção sobre isso quando a gente for para o episódio específico de acabamentos de costura. Então, agora que as minhas margens já estão alfinetadas, eu vou alinhavar. O que é uma coisa muito importante se você estiver trabalhando com tecidos que escorregam, como cetim, alguns tipos de tafetá, alguns brocados e até alguns algodões mais leves. Para facilitar a visualização da técnica, eu já marquei os lados do tecido para vocês. O D para ser o lado direito e o A para ser o avesso. A gente vai considerar aqui que o vermelho e o bordô são os meus tecidos externos. É aquele tecido estampado que vai ficar para fora. E o amarelo e o preto são o forro do meu vestido. Então, eu vou colocar no tecido externo as 2 partes dele para cima. No caso, eu vou fazer isso aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é o painel central das costas. Aqui vai ser minha costura das costas, a costura bem no meio dela. Então, eu vou colocar avesso com avesso, ou seja, essa dobrinha que eu fiz, uma em cima da outra. Vou alfinetar, para ficar tudo bem direitinho no lugar. Se você estiver trabalhando com uma peça muito grande, por exemplo, as costas inteiras de um vestido, é muito provável que vale a pena você fazer uma costura de alinhavo para segurar esses painéis no lugar, para evitar de você ter uma surpresa desagradável quando terminar de costurar. Então, eu vou ter 2 sanduichinhos. E nos 2 casos é o lado direito do meu tecido que fica pro lado de fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar e eu vou ter 4 camadas. Forro, externa, externa e forro novamente. E agora é que a gente vai ter o truque da costura dessa técnica. Trabalhando com uma linha dupla, nós vamos começar a nossa costura da seguinte forma. Nós inserimos a nossa linha aqui, para que o nó não apareça. E vamos pegar 3 camadas do tecido. Trazer para frente. Ajustar a tensão do ponto. E aqui nós vamos fazer isso aqui. E vamos voltar esse ponto, pegando 3 camadas e não 4, ou seja, sempre vai ter uma camada externa que não vai receber o ponto. E nós vamos alternar aquela que recebe o ponto. Voltando, 3 camadas e deixamos a camada de fora sem ponto. Voltamos, 3 camadas, e a minha camada lá do outro lado fica sem ponto. Voltando, 3 camadas. E 3 camadas novamente.
Mais uma vez. 3 camadas. Uma externa e as 2 do meio. E voltando. Uma externa e as 2 do meio. As únicas camadas que são costuradas o tempo todo são as camadas do meio. E eu vou dar uma aceleradinha aqui na edição para mostrar para vocês por que as camadas do meio são sempre costuradas. Isso é como ela fica pelo lado de fora. Essas aqui, que são as 2 camadas do meio, são aquelas que são costuradas o tempo todo, elas são o nosso tecido externo, é o que vai aparecer. E isso é o que nós temos do lado de dentro. Esse foi o nosso ponto misterioso, uma das costuras mais desafiadoras que nós temos quando se trata de costura de mão no século XVIII. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos episódios da nossa série Pontos de Mão para Costura Histórica. E até a próxima!